Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Eu quero trazer para vocês um trecho da pregação do Padre Paulo Ricardo de hoje. Fantástico, nosso catequista, o catequista do Brasil. Às vezes nós precisamos falar sem falar, mas mesmo assim falar. Ele fala sobre o atual cenário que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Muito importante. Então, vejam esse trecho da pregação, compartilhem ao máximo, porque nós precisamos espalhar a verdade às pessoas. Então, o que aconteceu ao longo dos séculos? Nosso Senhor Jesus Cristo deu à igreja a autoridade da verdade. Jesus é o Logos, é a palavra encarnada. E Ele deu a autoridade da verdade. E a igreja continuou pregando a verdade e falou a verdade. Levou um coro dos romanos, foi perseguida, derramou muito sangue, o martírio da verdade, mas foi ensinando a verdade. Depois dos romanos vieram os bárbaros, e a igreja levou um coro dos bárbaros. Por quê? Porque os romanos tinham poder, porque os bárbaros tinham poder, mas eles não tinham autoridade. E a igreja continuou fazendo o seu trabalho ao longo dos séculos. Depois vieram os vikings, que deram outro coro na igreja. Os sarracenos e companhia limitada, e a igreja foi apanhando, mas foi fazendo o seu trabalho de autoridade ao longo dos séculos, de tal forma que no fim da Idade Média, todo mundo que tinha poder estava subjugado à autoridade da igreja. Levou séculos, mas o trabalho foi feito. Agora o que acontece? O que acontece é que os ditadores de plantão querem sempre calar a boca da autoridade para instalar uma pseudo-autoridade. O que é a pseudo-autoridade? A pseudo-autoridade chama-se mentira. A mentira. Aí você vai dizer assim, mas padre, eles têm poder. Padre, né, os ideólogos da mentira, eles perseguem a igreja, põem todo mundo na prisão, cala a boca, confisca, veta, censura, persegue. É isso que aconteceu ao longo dos séculos. Sim, mas acontece o seguinte, gente, a nossa missão, veja, nota de rodapé, não estou dizendo que você não vai ter que derramar seu sangue, tá? Preocupa não. Nós vamos ter que, como São Pedro e São Paulo, derramar o nosso sangue, se for necessário. Eu não estou assim contente, feliz, realizado, satisfeito, alegre, dizendo assim, ai que alegria, vou morrer. Não, eu não estou dizendo que eu vou morrer. Possível, provavelmente não. Né? Possível e provavelmente não. Mas nós temos que estar dispostos a dar o nosso testemunho. Como diz o lema do nosso arcebispo, Dom Mário, testemunhar e servir. Ou seja, o nosso derramamento de sangue, de testemunho da verdade, é um serviço feito a toda a humanidade. Vamos continuar testemunhando. Qual é a quantidade de sangue, etc. Isso é lá com Deus, isso não é comigo, né? Eu não acho que nós estamos, não estou fazendo aqui nenhum drama. Tem muita gente agitada, desesperada, né? Subindo pelas paredes, né? Calma, se acalmem, né? Vamos testemunhar, mas não temos poder, mas nós temos autoridade. E qual é a diferença da autoridade verdadeira para a pseudo-autoridade? Existe um livro famoso, né, do Pascal Bernardin, chamado Maquiavel Pedagogo. E eles fizeram várias experiências científicas para saber como é que a pessoa maquiavelicamente pode usar a pedagogia para escravizar as pessoas. Uma experiência que eles fizeram foi o seguinte, a experiência não é exatamente isso que eu estou colocando, eu vou aqui florear a coisa para simplificar, tá? Para você entender. Você imagine só que os pesquisadores
contratam 9 atores contratados, e uma pessoa que está sendo entrevistada é a cobaia de verdade. Aí você chega e traz essas 10 pessoas, 9 são atores, um é aquele que está sendo investigado. Aí você apresenta o Padre Paulo. Aí os 9 atores olham para o Padre Paulo Ricardo e dizem: nossa, como ele é cabeludo, olha gente, que beleza o cabelo do Padre Paulo, esse cabelo cacheado, né? Essa franja caindo na testa, esse topetezinho dele, que beleza, olha o Padre Paulo Ricardo. Então 9 atores mentirosos dizem que o Padre Paulo é cabeludo. 70% das pessoas pesquisadas, atenção senhores, 70% das pessoas pesquisadas não tiveram a força moral, ou seja, não tiveram virtude para chegar e dizer: vocês estão loucos, Padre Paulo é careca. É preocupante, né? Veja, não tinha ninguém com uma pistola na cabeça delas, obrigando elas a mentir. É que a maior parte das pessoas não tem virtude suficiente para se opor à mentira unânime. Mas a boa notícia para nós é o seguinte: dos 9 atores, eles foram e mudaram, fizeram a segunda pesquisa e pediram para um dos atores dizer a verdade. Então, 8 mentirosos: Padre Paulo é cabeludo, Padre Paulo é cabeludo, Padre Paulo é cabeludo, Padre Paulo é cabeludo. Quando chegou um 9º ator, ele chegou e disse: vocês são todos loucos. Por que vocês ficam falando dessa bobagem? Está todo mundo vendo, é evidente que ele é careca. Aí a proporção se inverteu. 70% das pessoas tiveram coragem, tiveram força moral, tiveram virtude de dizer a verdade. Por quê? Porque tinha pelo menos um que dizia a verdade com eles. Ou seja, moral da história: a mentira, para ela ter autoridade, ela precisa ser unânime. É por isso que os ditadores que estão baseados na pseudo-autoridade precisam calar a boca de todo mundo e censurar. Por quê? Porque a mentira só cola se ela for unânime. Mas se tiver uma pessoa dizendo a verdade, ela acorda os outros. Mas aqui, meus queridos católicos e queridos cristãos, é necessário que essa verdade seja verdade. Eu acho que já está todo mundo, assim, já passou o limite, já está todo mundo impaciente com o festival internacional de fake news que nós estamos assistindo na mídia e nas redes sociais. Seja fake news de direita, de esquerda, de cima, de baixo, do lado, de todas as tendências. E nós fazemos muito bem em não acreditar no primeiro vídeo que aparece no nosso WhatsApp. Por favor, confira as informações. Vai conferir. Gente, o reino de nosso Senhor Jesus Cristo é o reino da justiça e da verdade. O reino de Cristo não pode ser construído em cima de fake news, mesmo que seja uma mentira muito interessante para nós, mesmo que seja uma mentira que seja muito oportuna para nós cristãos, que nos defenda, que nos ajude.
Não, nós não podemos colocar nossa esperança na mentira. O pai da mentira é Satanás. Nós não podemos aceitar a mentira. Mesmo, não, mas não desmente não, porque é bom para nós. Não, se é mentira, precisa ser desmentida. Se é mentira, precisa ser desmascarada. O jeito de combater a fake news não é a censura. O jeito de combater a fake news é que cada cidadão seja responsável e desenvolva virtude para checar, para ir atrás. Caiu uma coisa na sua rede social? Não divulgue. Verifique primeiro. Vá às fontes primárias. Procure a fonte daquela notícia. Porque nós não podemos construir o reino de Cristo em cima da mentira. É simples assim. Deixemos isso para Satanás, que é o pai da mentira. Agora, uma vez que nós cultivamos a verdade, uma vez que nós suamos, estudamos, gente, a verdade ela não é óbvia, você precisa ter muita virtude, muita perseverança para ir atrás da verdade. Sabe por quê? Porque a maior parte das pessoas, quando encontra a verdade, não abraça. Sabe por quê? Porque dói. Nosso Senhor disse que a verdade iria nos libertar. Ele não disse que a verdade ia ser gostosa, Ele não disse que a verdade ia fazer cócegas e nos fazer rir. Ele disse que a verdade libertaria. E foi isso que aconteceu ao longo da história. O testemunho da verdade de milhares de mártires, como os santíssimos apóstolos Pedro e Paulo, que nós hoje comemoramos, cujos troféus, os troféus de martírio hoje celebramos. Os santíssimos apóstolos Pedro e Paulo foram testemunhas da verdade. A verdade ela não é de direita, a verdade ela não é de esquerda, a verdade ela é do alto. A verdade é de Deus, Deus que se fez carne. Então, o que é que nós precisamos fazer? Bom, precisamos fazer a tarefa de casa. Nós precisamos estudar. Não haverá verdadeira democracia em país algum se não houver um resgate da alta cultura que busca a verdade e da religião que busca a verdade. A alta cultura busca a verdade pela luz natural da razão. A religião procura a verdade pela luz sobrenatural da fé. São duas luzes. A nossa inteligência ela é uma só. A nossa inteligência é única. Nós só temos uma inteligência. Essa inteligência, ela pode ser iluminada pela luz natural da razão, ou ela pode ser iluminada pela luz sobrenatural da fé. Abracemos a verdade, mesmo que ela seja contrária, mesmo que ela nos desagrade. Serenamente, busquemos a verdade, lutemos para estudar a verdade. Tem muita gente querendo o abraço sem fazer o gol, entendeu? A Copa do Mundo está aí. Ai, me dá um abraço, você fez o gol? Então não vai ter abraço. Fazer o gol é estudar, é buscar a verdade, é não ficar dizendo e divulgando boataria. Precisamos servir a Deus em santidade e justiça todos os nossos dias. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Um beijo grande dentro do seu coração.